Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês esse bolinho que saiu aqui na minha confeitaria. E gente, o tema é um pouquinho diferente, é um pouquinho estranho, mas enfim, o cliente pede, a gente faz do jeitinho que ele quer. Então vamos lá, vou começar desenformando o bolo, tá bom? A gente monta esse bolo no dia anterior, tá bom? Mais ou menos de noite, dá umas 6 horas eu já faço a massa. O recheio, se for recheio no fogo, que nem brigadeiro e tudo mais, eu gosto de fazer um pouquinho antes para ele esfriar. E quando a massa estiver saindo do forno, né, eu deixo ela uma horinha no máximo esfriando e a gente já faz a montagem desse bolo na forma, tá bom? Levo pra geladeira, no mínimo umas 8, 10 horinhas, para ele ficar firme e forte, o recheio endurecer. Toma cuidado com a quantidade de líquido, tá bom? Quantidade de líquido normalmente desanda seu bolo. E é isso, vida que segue. Então, para começar, fui preparar o chantilly. Eu vou pegar o chantilly branquinho, né? Que eu utilizo. Porém, aqui eu vou adicionar o corante na cor rosa. Porque esse bolo, ele vai ser todo rosinha, com um detalhe ainda em degradê, né? Eu vou fazer um degradê. Vou mostrar um pouquinho mais de perto o chantilly. Aqui eu não bati nada além do chantilly e o corante, tá bom? Vocês perguntam normalmente como que faz pra deixar o chantilly lisinho, tá bom? Para nesse ponto, ó. Tá vendo? Ele tá molinho, molinho, mas não tá escorregando. Então, esse ponto, se for pra deixar o bolo 100% lisinho, utiliza esse ponto do chantilly. Lembrando que tem vídeo aqui no canal também mostrando somente preparação de chantilly e tudo mais. Então, agora que a gente já preparou o nosso chantilly na cor que o cliente escolheu, a gente vai fazer a aplicação no bolo. Bem simples, eu coloco na manga de confeitar, vou começando da parte de baixo e vou subindo, sempre fazendo essas linhas. Aí pega mais chantilly e vai colocando. O interessante é você usar uma manga de confeitar mais molinha. Eu tenho dois modelos aqui, a de recheio e a que eu utilizo pro chantilly. Só que às vezes ela acaba e eu esqueço de comprar, gente, acontece. Ou eu fui no mercado, esqueci, não coloquei na lista, né, de insumos e tudo mais. Enfim, acaba. Dessa vez eu tô sem também, novamente estou utilizando a de recheio. Só que a de recheio ela é muito bruta, ela é muito firme. Então quando você aperta, às vezes sai muito chantilly. Já a outra, a molinha pra recheio, já não dá certo porque estoura. E assim vai indo, gente. Tem vários modelinhos de manga de confeitar também. É bom você atentar a isso. Então, eu coloquei o chantilly na lateral, sobrou só um pouquinho na bacia, então já joguei direto no topo do bolo. E agora a gente vai espalhar. É bem simples também, gente, super tranquilo a parte de decoração. Você vai espalhar no topo, vai jogando ele pras quinas, tá bom? Aí deixa ele escorrer nas quinas, não tem problema. Aí depois que você alisou o topo, você vai vir arrumando as laterais. Aí você pode vir ou direto com a espátula de textura, ou se você optar, você pode passar primeiro a espátula lisa, tá bom? Assim, já passando a textura, é até mais rápido, tá bom? Porque aí você vai ter dois trabalhos, se você passar primeiro a lisa e depois vir com a espátula de textura. Então aqui a gente já consegue ir arrumando. Aí, conforme a gente mexeu na lateral, o topo ele fica imperfeito de novo. Aí aqui a gente tem duas opções. Ou deixa essas quinas imperfeitas, porque dá uma impressão do bolo ser mais alto. Ou se o cliente quiser mais lisinho mesmo, aí você vai quebrando essas pontinhas que nem eu tô fazendo agora. Pega a espátula da pontinha, vai pro meio, da pontinha vai pro meio, tá bom? Esse bolo, ele é um bolo de 2 quilos. Eu fiz ele na forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Ele tem duas camadas de recheio e 3 discos de massa. O meu bolo de 2,5 kg, eu também faço na forma de 20 de diâmetro. Porém, eu adiciono mais uma camada de recheio e mais um disco de massa. Então, eu coloco mais massa e mais recheio nessa mesma forma, tá? Aí você tem que se basear mais ou menos assim, mas também tem vídeo no canal aqui de tamanho de forma retangular, redonda, que eu utilizo para os nossos bolos. Prontinho, gente. Termina uma parte de chantilly. Agora eu vou limpar o pratinho bem limpinho. E a gente vai vir fazendo uma aplicação do degradê, como eu falei pra vocês. Eu não fiz o degradê com chantilly, tá? Antigamente os clientes estão pedindo esse degradê normalmente ou com pó para decoração ou com glitter. E vai ser basicamente esse modelinho que eu vou fazer aqui, tá bom? Peguei o álcool de cereal. Eu não tenho uma marca específica, tá bom? Eu compro nas casas de confeitaria e a marca que tiver lá eu utilizo. O importante é ser álcool de cereal, tá bom? Tudo comestível, glitter, pó para decoração. Sendo dessa forma, pode utilizar. Coloquei um pouquinho do pó para decoração, tá? Se eu não me engano, é o rosa. Aqui, ó, acabei de mostrar pra vocês. Prontinho, a marca do pó também, como eu falei pra vocês, eu não tenho uma específica.
O que eu vou lá na casa de confeitaria, que se tem, eu pego. Se não tem, eu pego uma outra marca mesmo, sendo comestível. Normalmente tem da Mago, né? Tem da Fab. Mas enfim, tem essas marcas também que acabam sendo desconhecidas, mas também faz o mesmo efeito, gente. Tem uma cor super bonita, tem um brilho muito legal. Então, independente aí, tá bom? Sendo comestível, eu utilizo. Para borrifar, super simples, colocamos na bombinha e vamos aplicando direto no bolo. Se você tiver um pouquinho de chantilly, passa numa espátula, dá uma borrifada ou na parte de trás do bolo, só para você ver se essa misturinha que você fez está escorrendo, se está muito clara, tá bom? Porque vamos supor que tem muito álcool e pouco pó, você vai colocar ali, talvez ele vai escorrer. Isso acontece também se você colocar, borrifar muitas vezes no mesmo lugar. Então, o que eu opto? Eu gosto às vezes até de borrifar 2, 3 vezes do que ficar borrifando ali várias vezes no mesmo lugarzinho, tá? Já pra não acontecer isso, de ficar escorrendo, ficar feio no bolo. Agora que a gente borrifou, super simples, como eu falei pra vocês, utilizamos o pó mais o álcool de cereal. Se fosse com glitter, era da mesma forma, só que o glitter a gente já coloca ele seco, sem álcool de cereal, tá bom? Não dilui ele em nada. Agora a gente vai limpar o nosso pratinho e vamos ir ao tema, gente. E esse tema é um tema muito doidinho. A cliente, ela me mandou alguns memes de Barbie, de umas bonecas. Tipo assim, não tem um tema específico. Ela falou assim: ai, Dani, eu queria um bolo com tema Barbie derrotada. Eu falei assim, mulher, bem difícil esse tema. Mas enfim, dei uma pesquisada, ela me mandou alguns memes e foi assim que a gente seguiu fazendo o bolo. Coloquei o nome e a idade da cliente na frente. E como vocês podem ver, gente, é um bolo para presente, é uma surpresa. Por isso elas quiseram fazer essa gracinha aí com o aniversariante. E daqui a pouquinho eu vou dar um zoom, né, chegar mais perto do bolo para vocês verem como ficou a decoração e esse tema maluquinho também. Mas se você já gostou, assistiu até aqui, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém e também se inscreve no canal, gente. Estou soltando vídeo aí para vocês 3 vezes na semana, tá bom? Então bora lá ver esse bolo prontinho. E esse foi o nosso bolo de hoje. Olha o tom de degradê, tá vendo? Bem delicadinho, bem simples. Ficou um pouquinho só mais escuro que a parte de baixo. Tentei combinar o topo também. E como eu falei pra vocês, gente, olha esse tema que maluquinho. Mas enfim, a cliente amou, tá bom? Ela gostou, isso que importa. O cliente pede, a gente faz do jeitinho que ele quer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!